Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia. Deus te abençoe, te guarde, te proteja hoje e sempre. Meus amigos, o vídeo hoje vai ser bem curtinho, mais um recado mesmo. Eu fui acometido de uma gripe muito forte, tô me recuperando aqui, tomando os remédios tudo direitinho para a 100% quanto antes, mas eu tenho um compromisso com vocês, os devocionais, e essa manhã eu queria falar com vocês a respeito de mistérios de Deus. Então, você que não me conhece, meu nome é Renan Doedes, sou mais um mensageiro da palavra. Se inscreva no canal, não deixe de comentar, de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo com quem precisa. Às vezes nós tentamos entender os projetos de Deus na nossa vida, os mistérios de Deus na nossa vida, quando os mistérios de Deus eles precisam ser vividos. Às vezes nós queremos compreender as formas com que Deus age e as formas com que Deus faz. E tá tudo bem. Só que a forma com que Deus age na minha e na sua vida é do jeito particular dele, não do nosso jeito. Então, quanto antes a gente entender que os mistérios de Deus eles são vividos e não decifrados, a chave vira muito mais rápido e você se torna ainda mais dependente desse Deus. Então, os mistérios de Deus são para ser vividos, não compreendidos, entendidos, até porque Deus age e Deus fala com cada um de maneira ímpar e singular. A maneira que Deus trata comigo, ela é diferente da maneira que Deus vai tratar com você. A maneira que Deus trata com seu irmão, ela é diferente da maneira que Deus trata comigo. E por aí vai. O que nós precisamos nos apegar é que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de maldição. Quando nós entendemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável, nós entendemos que independente da forma com que Ele age ou independente da forma com que Ele trata, Ele sempre terá o melhor. Então os pensamentos são de paz e não de maldição. Entregue-se na mão do Senhor, independente de como você hoje enxerga os mistérios dele. Se você sabe que Deus falou contigo, que Deus te enviou, que Deus te mandou, que Deus projetou, entregue-se nas mãos dele. Que o Espírito Santo de Deus, ele te deu discernimento acerca do que é de Deus e do que não é, como nós já oramos aqui algumas vezes, e que essa manhã não seja diferente. Que os planos, os projetos de Deus para a sua vida, eles se cumpram, independente de como você os enxerga, independente de como você os percebe, independente que Deus tem os seus pensamentos ao nosso respeito, que são de paz e não de maldição. Eu encerro esse vídeo, um vídeo bem curto, mas que tem uma mensagem muito profunda. Então compartilha com quem precisa. Compartilha esse vídeo, porque eu creio que assim como o propósito desse canal é fazer com que o evangelho se propague, seja um evangelista nessa manhã. Seja um evangelista nessa manhã. Amém, meu irmão, minha irmã? Eu queria poder entregar mais para vocês aqui, mas ainda estou nesse processo de recuperação e Deus é bom. Deus há de sustentar. Amém? E eu queria encerrar esse vídeo com a seguinte reflexão. Certa vez, um homem tentou entender os mistérios de Deus.
como nós falamos aqui nesse vídeo. Ele quis compreender os mistérios de Deus e ele orava dia após dia: Senhor, me explica os teus mistérios. Senhor, me revela os teus mistérios. Senhor, eu preciso entender os seus mistérios. Dia após dia, esse homem buscando em Deus acerca dos seus mistérios. Certa vez ele pega no sono e enquanto ele dorme, ele tem um sonho. Nesse sonho, ele estava numa cadeira de praia, o mar ao longe, aquela faixa de areia bem grande, e ele sozinho com uma criança nessa praia. Uma criancinha que cavava um buraco afoitamente, como se cava um poço. Após ela cavar esse buraco, como se cava um poço, uma criança, esse homem olhando de longe, sem entender muito bem o que estava acontecendo, essa criança para de cavar, agora ela começa a se deslocar da onde estava a região do poço, né, o buraco que ela cavou, até a água. Ela, com suas mãos pequenas, enche a mão com um punhado de água, corre afoitamente até esse buraco, a água cai um pouco pelas suas mãos, ela enche, em cima do buraco abre as mãos para aquele pouco de água que estava sobre as mãos dela cair dentro desse buraco. E esse homem, notando isso, achando engraçado, ao mesmo tempo intrigante, porque essa criancinha repetia isso várias e várias vezes. Enchia as mãos de água, corria, a água caía por entre os seus dedos, ela chegava nesse buraco, abria a mão e deixava o resto de água cair no buraco. E esse homem começa a se questionar: ué, o que esse garoto está fazendo? O que essa criança está fazendo? Ele levanta-se daquela cadeira de praia, olha para a criança e diz: ei, você aí, por que faz isso? O que você está tentando fazer? A criança responde para ele: eu estou tentando encher este buraco com a água do mar. Aí esse rapaz fala para a criança assim: você está tentando encher esse buraco com a água do mar? Isso é impossível. Você nunca vai conseguir fazer isso. Aí essa criança responde para ele: meu amigo, é muito mais fácil eu encher esse buraco com a água do mar do que você entender os mistérios de Deus. Esse homem tem esse momento de experiência com Deus e, de certa forma, falou muito ao meu coração e eu creio que falará ao seu. Então é muito mais fácil você tirar toda a água do oceano e encher um buraco do que você entender e compreender os mistérios de Deus. Então, que nessa manhã você fique com essa palavra no teu coração, meu irmão e minha irmã. E eu creio que os mistérios de Deus serão vividos. Eles são para ser vividos e não decifrados. Porque na hora certa, o que o ouvido não ouviu, o que os olhos não viram, nem sequer penetrou o coração, é o que Deus tem reservado para nós. Amém, meu irmão e minha irmã? Que Deus te abençoe. Obrigado, você que tem estado aqui todos os dias em oração juntamente conosco. Peço que você ore pela nossa saúde sempre e que possamos juntos adorar a esse Deus que é vivo e que é fiel. Deus abençoe, amo vocês. Não se esqueçam, gente, Ele estará convosco até a consumação dos séculos. Fiquem na paz.